A última lição, de Alphonse Daudet. Saí para a escola muito tarde naquela manhã e tinha um medo terrível de levar um raspanete. O Sr. Hamel avisara que nos ia questionar sobre os particípios e eu não percebia nada do assunto. Pensei em voltar às aulas e passar o dia no campo. O sol brilhava e os pássaros chirriavam à beira do bosque. No prado, atrás da serração, os soldados prussianos faziam exercícios. Tudo aquilo era atraente, mas resisti à tentação e corri para a aula. Ao passar pela sede do município, vi uma multidão junto ao quadro de avisos. Nos últimos 2 anos, todas as más notícias vinham dali. Perguntei-me o que teria acontecido desta vez. "Não corras tanto, rapaz, vais chegar com o tempo que sobra", gritou o ferreiro Oster, que ali estava com o aprendiz. Julguei que ele troçava de mim e cheguei ao jardim do mestre completamente ofegante. Habitualmente o início das aulas era um alvoroço que se ouvia da rua. Ouviam-se as secretárias a bater e as lições repetidas em uníssono, mas agora reinava um silêncio absoluto. Contava com o ruído para entrar sem ser notado. Pela janela vi os meus colegas nos seus lugares. O professor percorria a sala com uma palmatória de ferro debaixo do braço. Tive de abrir a porta e entrar diante de todos. Podem imaginar o meu embaraço e o medo que senti. Surpreendentemente, nada de mal aconteceu. "Vai depressa para o teu lugar, pequeno Franz. Estávamos a começar sem ti", disse o Sr. Hamel com suavidade. Sentei-me e reparei que o preceptor vestiu o seu belo casaco de gala. Toda a escola exalava uma solenidade estranha. Nos bancos do fundo, os habitantes da aldeia estavam sentados em silêncio. O velho Hauser segurava uma cartilha gasta e trazia os óculos postos. Estavam todos muito tristes. O mestre subiu à cátedra e anunciou que aquela era a última lição. Chegaram uma ordem de Berlim e apenas o alemão seria ensinado nas escolas. "O novo professor chega amanhã", explicou ele. "Hoje é a vossa última aula de francês. Peço que estejam atentos." Aquelas palavras caíram sobre mim como um raio. Os malvados, era isso que estava fixado na praça. Como me arrependia de ter perdido tempo em vez de estudar. Os meus livros tornavam-se agora velhos companheiros de que não queria separar-me. A ideia de que o instrutor se ia embora fazia-me esquecer os castigos e o seu gênio ranzinza. Percebi que os anciãos da aldeia estavam ali para agradecer os 40 anos de serviço fiel. Era a forma de prestarem respeito ao país que lhes era roubado. Ouvi chamarem o meu nome. Era a minha vez de recitar, mas confundi-me logo ao início. Fiquei parado, agarrado à secretária, com o coração aos saltos. "Não te vou ralhar, pequeno Franz", disse o preceptor. "Já deves estar bastante arrependido." Ele explicou que adiamos sempre o saber para amanhã e que é esse o drama da nossa região. Agora os prussianos podem dizer que nem sabemos falar a nossa própria língua. "Mas tu não és o único culpado", acrescentou o mestre. "Os teus pais preferiram ver-te trabalhar por mais uns trocos e eu também falhei. Quantas vezes te mandei regar as flores em vez de estudares?" O Sr. Hamel começou então a falar da língua francesa. Descreveu-a como a mais bela do mundo e a mais clara e lógica. Pediu que a guardássemos sempre. Manter a língua é possuir a chave da liberdade quando um povo é escravizado. Leu-nos a gramática e fiquei pasmado com o quanto percebi. Seguiu-se a escrita. O professor preparara cópias novas com uma caligrafia elegante que dizia França e Alsácia. Todos trabalhavam num silêncio absoluto. No telhado, os pomos arrulhavam suavemente. "Será que também os vão obrigar a cantar em alemão?", pensei eu. Vi o preceptor imóvel fixando cada detalhe da sala. Durante décadas, ele permanecera ali com o seu jardim e a sua turma. Que dor deveria sentir ao abandonar tudo? As crianças cantaram as vogais em cor e o ancião solutrava com elas. A voz do velho Hauser tremia de emoção. De súbito, o relógio da igreja deu as 12 badaladas. As trombetas dos soldados soaram sobre as janelas. O mestre levantou-se pálido e imponente. "Meus amigos, eu... começou ele, mas a voz sumiu-se-lhe. Voltou-se para o quadro e escreveu em letras gigantes: "Vive la France." Encostou a cabeça à parede e fez-nos sinal com a mão para sairmos. "A aula terminou, podem ir", indicou ele através de um gesto, sem conseguir proferir mais nenhuma palavra. A tortura pela esperança. Villiers de l'Isle-Adam. Há muitos anos, ao cair da tarde, o prelado Pedro Arbues de Espila dirigiu-se a uma masmorra subterrânea. O grão inquisitor era acompanhado por um clérigo e 2 ajudantes que iluminavam o caminho com lanternas. O forro de uma porta maciça rangeu e o grupo entrou numa cela insalubre. Ali, a luz tênue revelava argolas de ferro, um instrumento de tortura manchado de sangue e um braseiro. No monte de palha preso por correntes e por uma coleira metálica, estava sentado um homem macilento, vestido de trapos. O prisioneiro era Acer Abarbanel, um judeu de Aragão, acusado de usura que sofria diariamente há mais de um ano. No entanto, o cativo recusava-se a renunciar à sua fé. Orgulhoso da linhagem que remontava a milénios, o infeliz encontrava força na sua ascendência bíblica. Com lágrimas nos olhos perante aquela alma que rejeitava a salvação, o ancião aproximou-se. "Meu filho, alegra-te. As tuas provações estão prestes a terminar", disse ele. Explicou que, se fora forçado a usar de severidade, a sua tarefa de correção tinha limites. "Tu és a figueira que secou, mas só Deus te julgará", continuou o clérigo.
Afirmou que a misericórdia divina o poderia alcançar no último momento. Pediu-lhe que dormisse em paz. No dia seguinte seria exposto às chamas no alto de fé. O fogo queimaria à distância e a morte demoraria horas a chegar, pois protegeriam a cabeça dos condenados com ligaduras geladas. Colocado na última fila, terás tempos a oferecer este batismo à luz, concluiu o mestre, pedindo-lhe que descansasse. O prelado abraçou o prisioneiro com ternura e ordenou que o libertassem. O Frei Redentor também lhe pediu perdão pelo sofrimento causado e os guardas beijaram-no em silêncio. Cumprida a cerimónia, o judeu foi deixado sozinho, na escuridão. De lábios secos, a Barbanel olhou para a porta com olhos vagos. Notou subitamente um ténue fio de luz entre a madeira e a parede. Uma esperança mórbida, fruto do delírio, agitou o seu ser. O infeliz arrastou-se até à fresta e, com um dedo trêmulo, puxou a folha de madeira. Por um prodígio, o guarda tinha rodado a chave antes da porta fechar completamente e o ferrolho não entrara no encaixe. O cativo espreitou para o exterior. Viu um semicírculo de paredes com escadarias e um portal negro que dava para um corredor infinito. Rastejando pelo chão, o fugitivo alcançou o limiar da passagem. O teto, abobadado, era iluminado por lâmpadas pálidas, mas o fundo perdia-se na sombra. De um dos lados, pequenas frechas gradeadas deixavam entrar o reflexo avermelhado do entardecer. No meio de um silêncio sepulcral, o condenado aventurou-se pelas lajes. Mantinha-se rente aos muros para se fundir com as sombras. Arrastava-se sobre o peito, contendo os gritos de agonia sempre que as feridas roçavam no pavimento. De repente, passos de sandálias ecoaram perto. O terror sufocou o prisioneiro que se encolheu no nicho. Um familiar passou apressado, empunhando um instrumento de suplício e desapareceu na penumbra. O fugitivo ficou imóvel durante quase uma hora, temendo ser descoberto. No entanto, a velha esperança sussurrou-lhe um talvez divino. Recomeçou a rastejar em direção à saída. O corredor parecia alongar-se misteriosamente, mas ele continuou, exausto e faminto. Ouviu novos passos, desta vez mais lentos. 2 inquisidores surgiram na escuridão, conversando e gesticulando com veemência. O rabino fechou os olhos, rezando ao Deus de David. Os clérigos pararam mesmo à sua frente. Um deles fixou o olhar no local onde o cativo jazia. Parecia estar tão absorto na discussão que não vislumbrava. O prisioneiro estremeceu quando o hábito do monge lhe roçou o corpo, mas os vultos sombrios prosseguiram o seu caminho. Estarei já morto, pensou ele. Viu o reflexo nos olhos do inquisidor brilhar na parede como se fossem brasas. No último esforço, a Barbanel avançou sobre os joelhos até à parte mais escura da galeria. Sentiu subitamente uma lufada de ar frio. Vinha de uma pequena porta que não tinha trancas nem fechaduras. Bastou um toque no trinco para que ela se abrisse sem ruído. Aleluia, murmurou o infeliz ao ver os jardins sobre o céu estrelado. Era a primavera, a liberdade e a vida. Ao longe, as serras azuis marcavam o horizonte da salvação. O perfume dos limoeiros reanimou os seus pulmões. Num êxtase de gratidão, estendeu os braços ao céu. Sentiu então que uma sombra o envolvia. Alguém o apertava com ternura contra o peito. Ao baixar os olhos, o fugitivo gelou. Estava nos braços do grão inquisitor, que o observava com lágrimas de compaixão. Parecia um pastor que recupera uma ovelha perdida. O ancião apertou o prisioneiro com tal fervor que o seu hábito lhe roçou a pele. Enquanto o judeu arquejava, compreendendo que toda aquela fuga fora apenas uma nova etapa de tortura, o prelado murmurou-lhe ao ouvido: "O que, meu filho, na véspera da salvação querias abandonar-nos?" perguntou o mestre com o hálito ardente do jejum. O Menino Nardo Natal de Cristo, Fyodor Dostoiévski. Sou romancista e julgo ter inventado esta história. Digo que julgo, embora saiba perfeitamente que a criei. No entanto, não consigo deixar de imaginar que isto terá acontecido em algum lugar. Talvez na véspera de Natal, uma grande cidade fustigada por um frio terrível. Tenho a visão de um menino, um pequeno de 6 anos, ou talvez menos, que acordou naquela manhã numa cave fria e úmida. Estava vestido com uma única túnica leve e tiritava. O seu hálito formava uma nuvem de vapor branco. Sentado numa caixa a um canto, o miúdo entretinha-se a soprar o ar e a vê-lo flutuar na solidão. Tinha uma fome atroz. Várias vezes a criança aproximou-se do beliche onde a progenitora jazia. Ela estava num colchão fino, com um fardo debaixo da cabeça, a servir de almofada. A mulher devia ter chegado de outra terra com o filho e adoecido subitamente. A senhoria fora levada pela polícia e os outros inquilinos andavam na rua. O único que restava estava embriagado há um dia inteiro sem sequer esperar pela festa. Noutro canto, uma anciã definhava sem amigos. Ela gemia com dores e ralhava com o rapazito de tal forma que este receava aproximar-se. Ele bebera um pouco de água, mas não encontrara nem uma crosta de pão. Por fim, o medo instalou-se na escuridão do crepúsculo, pois ninguém acendera as luzes. Ao tocar no rosto também, o infeliz estranhou a imobilidade. Ela estava tão fria como a parede. Está muito gelado aqui, pensou ele. O pequeno ficou parado, deixando as mãos repousarem nos ombros da defunta. Depois, soprou os dedos para os aquecer e saiu do cubículo. Teria saído mais cedo, mas temia o cão que o uivava no topo das escadas. O animal, porém, já lá não estava.
Valha-nos Deus, que cidade! O miúdo nunca vira nada assim. Na sua terra a escuridão era total e as casas de madeira fechavam-se como portadas ao cair da noite. Ali, o barulho e o alvoroço eram constantes. Havia luz, carruagens e um gelo de rachar. O vapor congelado pairava sobre os cavalos e toda a gente se atropelava nas ruas. O órfão desejava apenas um pedaço de pão e sentiu-se subitamente desamparado. Um polícia passou por ele, mas desviou o olhar para o ignorar. Noutra rua, ainda mais larga, a luz era ofuscante. Através de uma enorme montra, o pequeno viu uma árvore que chegava ao teto. Estava adornada com luzes, papéis dourados e bonecos. Crianças bem vestidas corriam pela sala, rindo e comendo. Uma menina começou a dançar e ele conseguia ouvir a música através do vidro. O rapazito observava e ria, embora os pés lhe doessem. Lembrou-se subitamente da dor e correu, encontrando noutra vidraça uma mesa farta de bolos. 3 senhoras elegantes distribuíam doces a quem entrava. O miúdo ganhou coragem, abriu a porta e entrou, mas logo os expulsaram entre gritos. Uma das mulheres meteu-lhe apressadamente uma moeda na mão e empurrou-o para a rua. Com o susto, o dinheiro caiu e tilintou nos degraus. Ele não conseguia segurar o metal com os dedos gelados. Fugiu sem rumo, soprando as mãos para as aquecer, sentindo-se apavorado. De repente encontrou uma multidão parada em frente a uma vitrina. 3 bonecos vestidos de cores vivas pareciam estar vivos. Um velhinho tocava violino e os outros acompanhavam-no movendo os lábios. O pequeno julgou que fossem reais e soltou uma gargalhada ao perceber o engano. Nunca vira brinquedos assim. Teve vontade de chorar, mas a diversão era maior. Subitamente sentiu que lhe agarravam a blusa. Um rapaz mais velho deu-lhe uma pancada na cabeça, arrancou-lhe o barrete e rasteirou-o. A criança caiu, levantou-se no ápice e fugiu de rastos. Sem saber para onde ia, entrou num pátio e escondeu-se atrás de uma pilha de lenha. Aqui não me encontram, pensou o miúdo, está escuro. Encolheu-se ofegante e de repente foi invadido por uma felicidade estranha. O corpo deixou de lhe doer e sentiu um calor suave, como se estivesse junto a uma lareira. Deu um sobressalto. Devia estar a dormir. Vou ficar aqui sentadinho e depois volto para ver os bonecos, murmurou a sorrir. Pareciam mesmo vivos. De súbito, pareceu-lhe ouvir a progenitora cantar sobre ele. Mamã, estou a dormir, que bom que é estar aqui, disse ele em sonhos. Vem a minha árvore de Natal, pequenino, sussurrou uma voz doce sobre a sua cabeça. O miúdo julgou ser a mãe, mas não era ela. Alguém o abraçou na penumbra e ele estendeu as mãos. De repente surgiu uma luz imensa. O rapaz nunca vira nada tão radiante. Tudo brilhava e ao seu redor meninos e meninas resplandeciam. Voavam à sua volta beijando e levando-o consigo. Ele próprio flutuava e viu sua mãe olhar para ele, rindo com alegria. Mamãe, como se está bem aqui, exclamou o pequeno. Ele queria contar aos outros tudo sobre os bonecos da montra. Quem são vocês? Perguntou ele maravilhado. Responderam-lhe que aquela era a árvore de Cristo. Era preparada neste dia para as crianças que não tinham uma árvore própria na terra. Descobriu então que todos ali eram miúdos como ele. Eram bebés abandonados no gelo ou crianças que sucumbiram à fome. Estavam todos ali, como anjos, em redor do Salvador. Ele estendia-lhe as mãos e abençoava-os a todos. As mães desses pequenos observavam ao lado, chorando. Cada uma reconhecia o seu filho e os filhos voavam até elas, limpando-lhe as lágrimas com as mãos. Pediam-lhes que não sofressem, pois agora eram muito felizes. Na manhã seguinte, o porteiro encontrou o corpo gelado do menino atrás da lenha. Encontraram também a mulher que morrera antes dele. Estavam agora reunidos perante Deus no céu. Porque inventei eu tal história, tão estranha para um diário. Mas é precisamente isso. Não consigo deixar de imaginar que tudo isto aconteceu realmente. A cave, o pátio e o frio foram reais. Quanto à árvore de Cristo, não vos sei dizer se poderá ter acontecido ou não. As luzes destas histórias apagam-se por agora, mas a biblioteca do tempo é vasta e guarda ainda muitos segredos por revelar. Continuarei a resgatar estas páginas para as trazer até si. Se este encontro com os clássicos lhe é valioso, acompanhe o canal para as próximas leituras. Obrigado por escutar.